Olá, alunos do Colégio Francisco de Assis, meu nome é André Luiz, sou professor de língua portuguesa, primeiro ano, e no videoaula de hoje a gente vai dar continuidade ao módulo 10. Falei com vocês na semana passada, a gente falou sobre as conjunções coordenativas e a gente viu a conjunção integrante, que é uma conjunção subordinativa integrante, tá? Que vai introduzir as orações subordinadas substantivas. Agora a gente vai falar sobre as orações subordinadas adverbiais, ou melhor, as conjunções subordinativas que introduzem orações adverbiais, tá? Então, começando aí. Então, as adverbiais, elas são orações que expressam circunstâncias adverbiais. Vocês podem lembrar do advérbio. O advérbio é o termo que vai expressar circunstância. Eu falo assim, fulano morreu. Fulano morreu é uma ação. Eu posso acrescentar uma circunstância de tempo. Fulano morreu ontem. Mas a ação fulano continua morto. Não muda a ação. Fulano morreu não muda. Eu só dei uma circunstância de tempo. Posso dar uma circunstância de lugar. Fulano morreu no trabalho. O fulano continua morto. O que mudou? A circunstância de lugar. Então essa circunstância é o advérbio ou a locução adverbial, no caso do morreu no trabalho que eu falei. Aqui, você viu o que eu falei do advérbio e da locução adverbial. Aqui a gente vai falar da oração que vai expressar uma ideia, vai expressar uma circunstância, tá bom? Então vamos lá. Já estava em casa, oração principal, sentido completo. Quando o temporal desabou. Essa oração subordinada aqui, ela está dando uma noção de tempo. Ele estava em casa em que momento? Quando o temporal desabou, certo? Então isso aqui você tem uma conjunção, ou quando uma conjunção subordinativa, que vai introduzir uma oração adverbial de tempo, tá? Aqui as classificações, tá? Com todas essas, os causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais e proporcionais, tá? Então, vamos ver cada uma. As orações causais, elas iniciam uma oração que indica a causa ou motivo expresso na oração principal. Então, tem o que vai equivaler ao porquê, o próprio porquê, o como, visto que, já que uma vez. Então, foi bem sucedido no vestibular, já que, ou melhor, porque estudou bastante o exemplo de causal. Tá? A comparativa vai comparar dois elementos, tá? Ela pode o tempo inteiro estar comparando dois elementos. Maria é tão inteligente quanto Ana é. Professor, você está falando que introduz uma oração, mas aqui não tem o verbo. Tudo bem, eu sei que não tem o verbo, mas você entende que esse verbo ser aqui, ele está implícito, ó. Maria é tão inteligente quanto Ana é. O é que eu não preciso escrever, ele está implícito. Então aqui eu considero como uma oração também, tá? Ela vai comparar dois elementos, tá? Comparando aqui a inteligência da Maria com a inteligência da Ana, tá bom? Então a comparativa compara dois elementos. A causal, ela mostra uma causa. A concessiva, ela vai mostrar um contraste, algo que seja contrário ao expresso na oração principal, só que é insuficiente para impedir a realização da ação, tá? A concessiva, ela mostra tipo um obstáculo que a pessoa teve que passar. Então, ele não concordará com isso, por mais que você insista. Então, por mais que você insista, não é suficiente para mudar o fato dele não concordar. Então, por mais que você insista, uma oração concessiva seria um obstáculo. Se eu insistisse muito, talvez ele concordasse. Mas aqui não é suficiente. Esse é um exemplo de oração subordinada adverbial concessiva. Aqui você tem uma conjunção que expressa uma conjunção subordinativa, tá? Condicional vai dar uma condição para que algo aconteça. Então, se eu tivesse companhia, iria ao teatro. Eu tenho companhia, não vou ao teatro. Então, qual é a condição para que eu vá ao teatro? Eu tenho companhia. As principais conjunções do se, o caso, contanto que, salvo que, a menos que, a não ser que, etc. Tá? Então, o se aqui é a conjunção subordinativa adverbial. Só um detalhe, na subordinativa adverbial, estou expressando uma circunstância para outra ação do verbo, tá? A conformativa, ela é mais simples de identificar, tá? Então, elas iniciam orações que se estabelece uma ideia como algo foi planejado previamente, foi previamente acertado. Então, você tem aqui, fizemos a pesquisa conforme a orientação do professor de ciência, ou seja, de acordo com o que o professor de ciência disse pra gente, tá bom? Conformativa. Aqui, a número 6 é consecutiva,
tem uma sequência. Então, acontece uma coisa e tem uma sequência depois. Então, indica uma consequência que não tem o tremo, perdoem o meu... Está errado. Um efeito de fato expresso na oração principal, o que precedido dos advérbios de intensidade. Então, tal, tão, tal, tamanho, então vai tal que, tão que, tamanho que. A força foi tão grande que derrubou o muro. Então, você tem uma ideia de consequência. A força ser muito grande, a consequência derrubou o muro. Aqui, trabalhei tanto hoje que estou perto de cansado. Ou seja, aqui o trabalho tanto tem como consequência ele estar morto de cansado. Tá? Consecutivo. As finais, elas iniciam uma oração que apresenta uma finalidade em relação ao objetivo. Ou seja, o que está expresso é de uma meta, um objetivo mesmo. Então, chegue mais cedo. Com que objetivo? Com que finalidade? A fim de que possamos preparar a pauta da reunião. Então, chegue mais cedo a fim de que possamos preparar. É um objetivo, a finalidade, tá? Afinal, as principais conjunções, o para, que, o a fim de que, o porquê e o próprio que, tá bom? 8. As proporcionais. As proporcionais, elas são bem identificadas pela própria conjunção, ou melhor, pela locução conjuntiva, que é a proporção que, a medida que, enquanto, tal. Então, eles vão indicar uma concomitância entre as ações, ou seja, as ações ocorrem simultaneamente, tá bom? Então, o medo das pessoas crescia à medida que o temporal aumentava. Então, o temporal ia aumentando, o medo das pessoas ia acompanhando, tá? Uma ideia de proporcionalidade. Se o temporal diminuísse, o medo das pessoas, a ideia de relação. Você estabelece uma relação entre os dois elementos. E, por último, a gente tem as orações temporais, tá? Elas iniciam, a oração que indica um momento, elas iniciam um quando. As orações temporais você sempre pode começar, a ideia é você perguntar o quando para você ter uma noção mais exata. Então, enquanto a mãe preparava o lanche, o filho arrumava a mesa. Um momento acontecia o outro momento. Então, quando que a mãe preparava o lanche? Enquanto o filho estava arrumando a mesa. Então, você tem uma noção de tempo expressa aí. Tá? Então, indica um momento temporal, certo? Então, as orações adverbiais. Aqui pode ser meio das conjunções. Por que eu estou colocando isso aqui? Vocês podem ter reparado que algumas conjunções, elas apareceram em mais de um momento, tá? Isso acontece porque as conjunções, elas podem transitar o seu sentido, dependendo do contexto. Professor, como é que eu vou saber a diferença? Só é possível saber a diferença se você analisar o contexto. Então, as conjunções aqui, o quando mais o que, o pois e o se. Coloquei aqui o como pode ser de comparação ou conformidade. Um exemplo, João é como o irmão. Então, ele é igual ao irmão, né? Eu posso falar conformidade, as coisas saíram como planejado, ou seja, conforme o planejado, tá bom? As outras, a diversidade ou adição mais o e que eu coloquei também. Então, você tem aí uma conjunção que pode ter mais de um sentido. Vou determinar por onde? Pelo contexto. Então, tem que ler o contexto, entender o que é uma oração adverbial, o que é a ideia que está sendo expressa, se é de tempo, se é de finalidade, se é de conclusão, para a gente poder ter uma ideia mais certeira das coisas, tá? Aí aqui, falando de estilística, quando a gente fala de estilística, a gente está falando de figura de linguagem, tá? É importante, eu sempre falo isso para os meus alunos em redação. Não é porque o Machado de Assis usa polissíndroto que a gente pode usar. A gente não é Machado de Assis, então nós não podemos. O Machado pode. O Machado de Assis ele pode escrever e pode colocar sem conjunção. O Machado pode, a gente não. Então em redação não façam. Não coloquem polissíndroto nem assíndroto. E o que é? O polissíndroto é a repetição da conjunção, mano. E qual é a ideia? Qual é a ideia que ele quer dar repetindo a conjunção? Normalmente é um reforço. Ele quer deixar aquela ideia mais forte. Então, há 2 dias que meu telefone não fala, nem toca, nem muge. Ou seja, não faz o outro vai aumentando a força. O assíndroto, quando você tira a conjunção, a ideia é você dar mais velocidade para o texto, você deixar o texto um pouco mais rápido. Ó, acordei, dormi, arrumei, saí, andei, passei, voltei, deitei, dormi. Você vê que é tudo muito mais rápido, é tudo mais direto, tá bom? No assíndroto. O polissíndroto, você tem a repetição da conjunção, o assíndroto você retira essas conjunções, tá ok? Então, a gente encerra por aqui.
Vejo vocês na nossa live de segunda e terça-feira. Um grande abraço a todos e até lá.